Ismael é uma figura importante na Bíblia e na tradição islâmica. Ele é conhecido por ser o filho de Abraão e Agar, uma serva de Sara, a esposa de Abraão. Sua história é especialmente significativa devido à promessa divina feita a Abraão de que ele seria o pai de uma grande nação. Segundo a narrativa bíblica, Sara era estéril, e ela, portanto, permitiu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. O filho de Abraão e Agar foi chamado Ismael, que significa, Deus ouve, em referência à oração de Agar durante sua gravidez. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. No entanto, após o nascimento de Isaque, o filho de Sara e Abraão, conflitos surgiram entre Sara e Agar. Sara pediu que Agar e Ismael fossem expulsos da família. Abraão, após receber orientações divinas, concordou com a partida de Agar e Ismael, e eles foram para o deserto de Beer-sheba. A história de Ismael é especialmente significativa no Islã, onde ele é considerado um profeta e um ancestral importante dos árabes. A tradição islâmica afirma que Ismael foi um homem virtuoso e que ele desempenhou um papel fundamental na construção da Caaba em Meca, um dos locais mais sagrados do Islã. Assim, Ismael é uma figura que desempenha um papel significativo tanto na Bíblia quanto no Islã, e sua história está ligada à promessa divina a Abraão e à origem dos povos árabes. A narrativa bíblica e a tradição islâmica não fornecem muitos detalhes sobre a vida de Ismael depois que ele foi expulso por Abraão e Agar, mas algumas informações podem ser inferidas. Depois de ser expulso, Agar e Ismael partiram para o deserto de Beer-sheba, onde enfrentaram dificuldades. No entanto, de acordo com a tradição islâmica, Deus os ajudou, providenciando água e proteção. Agar eventualmente encontrou uma esposa para Ismael entre os egípcios, e ele construiu uma família própria. A Bíblia menciona que Ismael se tornou um arqueiro, ou homem do deserto, Gênesis 9:20 da noite, o que sugere que ele se adaptou à vida no deserto e à caça. De acordo com a tradição islâmica, Ismael também é considerado um profeta e um líder respeitado. A relação entre Ismael e Abraão parece ter sido restaurada mais tarde, pois a Bíblia menciona que Ismael esteve presente no enterro de Abraão, Gênesis 25:9. A tradição islâmica também descreve um encontro entre Ismael e Abraão, onde eles teriam reconstruído a Caaba, um local sagrado em Meca, de acordo com a crença muçulmana. A vida de Ismael distante de Abraão é um período menos documentado nas escrituras, mas ele é lembrado como um ancestral importante dos povos árabes e como uma figura respeitada na tradição islâmica. A narrativa bíblica e a tradição islâmica não fornecem muitos detalhes sobre a vida de Ismael depois que ele foi expulso por Abraão e Agar, mas algumas informações podem ser inferidas. Depois de ser expulso, Agar e Ismael partiram para o deserto de Beer-sheba, onde enfrentaram dificuldades. No entanto, de acordo com a tradição islâmica, Deus os ajudou, providenciando água e proteção. Agar eventualmente encontrou uma esposa para Ismael entre os egípcios, e ele construiu uma família própria. A Bíblia menciona que Ismael se tornou um arqueiro, ou homem do deserto, Gênesis 9:20 da noite, o que sugere que ele se adaptou à vida no deserto e à caça. De acordo com a tradição islâmica, Ismael também é considerado um profeta e um líder respeitado. A relação entre Ismael e Abraão parece ter sido restaurada mais tarde, pois a Bíblia menciona que Ismael esteve presente no enterro de Abraão, Gênesis 25:9. A tradição islâmica também descreve um encontro entre Ismael e Abraão, onde eles teriam reconstruído a Caaba, um local sagrado em Meca, de acordo com a crença muçulmana. A vida de Ismael distante de Abraão é um período menos documentado nas escrituras, mas ele é lembrado como um ancestral importante dos povos árabes e como uma figura respeitada na tradição islâmica. A narrativa de Ismael na Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o final de sua vida. No entanto, com base na tradição islâmica, a história de Ismael continua a desempenhar um papel significativo. De acordo com a tradição islâmica, Ismael desempenhou um papel importante na construção da Caaba, o santuário sagrado em Meca, que é o centro da peregrinação islâmica conhecida como Hajj.
Ele é considerado uma figura fundamental na história do Islã e é venerado como um profeta. A tradição islâmica também narra que Ismael estabeleceu sua família na região de Meca e desempenhou um papel vital na fundação da cidade. Sua descendência, conhecida como ismaelitas, é vista como um dos pilares da identidade árabe e como um povo abençoado por Deus. O final da história de Ismael, do ponto de vista islâmico, é um legado duradouro de fé, obediência a Deus e contribuições para a construção da cidade de Meca e do islamismo. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a vida posterior de Ismael, a tradição islâmica o considera uma figura de grande importância e virtude. A narrativa bíblica e a tradição islâmica fornecem informações sobre como Ismael e sua mãe, Agar, viverão após serem expulsos da casa de Abraão e Sara. Depois de serem expulsos, Agar e Ismael partiram para o deserto de Beer-sheba. Esta foi uma jornada árdua, uma vez que o deserto era um ambiente desafiador, especialmente para uma mãe e seu filho. No deserto, eles enfrentaram dificuldades, como a escassez de água e recursos. No entanto, Deus não os abandonou. A Bíblia relata que Deus ouviu o choro de Ismael e providenciou água para eles quando Agar clamou a Deus em desespero. Gênesis 9:17 da noite -21. Uma fonte de água surgiu, garantindo a sobrevivência deles. Ismael cresceu no deserto e se tornou um arqueiro. Gênesis 9:20 da noite, o que sugere que ele desenvolveu habilidades de sobrevivência e caça para sustentar a si mesmo e a sua mãe. A Bíblia não oferece muitos detalhes adicionais sobre sua vida nessa época. A tradição islâmica acrescenta que, no deserto, Agar encontrou uma esposa egípcia para Ismael, o que contribuiu para a construção de sua família. Mais tarde, eles estabeleceram-se na região de Meca, onde desempenharam um papel fundamental na história do Islã e na construção da Caaba, um local sagrado em Meca. A história de Ismael e Agar é vista como uma narrativa de resiliência, fé e a providência divina, que os ajudou a sobreviver e prosperar, apesar dos desafios do deserto. Suas vidas têm um significado profundo nas tradições religiosas, especialmente no Islã. Em um cenário árido e impiedoso, mãe e filho, Agar e Ismael, embarcaram em uma jornada de desafios e esperança. O deserto de Beer-sheba estendia-se diante deles, e sua jornada parecia repleta de incertezas. Mas eles não estavam sozinhos. Em sua hora de necessidade, quando a sede os atormentava, Agar clamou a Deus com fervor, e suas promessas de proteção se cumpriram. Um milagre aconteceu. Uma fonte de água brotou diante deles, garantindo sua sobrevivência. Ismael, crescido no deserto, tornou-se um arqueiro, um jovem forte e habilidoso. Ele e sua mãe aprenderam a enfrentar os desafios da vida no deserto com resiliência e fé inabalável. A vida deles no deserto, embora difícil, foi marcada pela providência divina e pela promessa de um futuro brilhante. Ismael, de acordo com a tradição islâmica, desempenhou um papel fundamental na construção da Caaba em Meca, um dos locais mais sagrados do Islã. Essa história é uma narrativa de perseverança, confiança em Deus e a capacidade de superar adversidades. Ela nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé e a esperança podem iluminar nosso caminho. A jornada de Ismael e Agar é uma lição inspiradora de como a vida no deserto pode ser transformada em uma história de grande significado e bênção.